Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você leu os primeiros versículos de 1 Coríntios 14 como se o apóstolo estivesse falando dos benefícios para a pessoa que fala em línguas, pois assim estaria falando com Deus, edificando a si mesmo. Mas, se você ler o capítulo inteiro, verá que o assunto ali é uma crítica ao falar em línguas e não um incentivo à sua prática. Leia de novo o capítulo inteiro. O assunto do capítulo é o corpo de Cristo e a sua edificação, a edificação do corpo. Não é a edificação própria que ele está falando ali. O tom que o apóstolo está dando a todo o discurso é para mostrar quão egoísta é fazer algo só para si, sem pensar nos outros. Até mesmo ao referir-se à oração no versículo 14, ele deixa claro que é pior orar algo inteligível, que ninguém entenda, porque a própria pessoa que ora acaba não entendendo o que ela mesma diz. Portanto, quando ele diz que o que fala em língua edifica-se a si mesmo, não é no sentido de incentivar a prática, como se fosse algo de bom. Paulo está mostrando que o crente, ao fazer isso, não está compartilhando com os outros, não está auxiliando na edificação dos seus irmãos. É isso que ele está falando ali. Veja que é sempre uma coisa em contraste com a outra. O egoísmo é fazer algo só para si. A liberalidade é fazer algo que possa edificar a igreja. Entenda aqui que profetizar, quando ele fala profetizar nesse capítulo, é no sentido de proferir ou falar a palavra de Deus. Não exatamente de trazer alguma revelação nova ou dizer o que vai acontecer no futuro. Não é isso. Ele diz assim: o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém entende. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, ou seja, é mais importante. Se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitarei? Ou de que proveito serei para vocês? Se vos não falar ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Ora, até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis como que falando ao ar. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para com o que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai e abundai neles, para edificação da igreja. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Se tu bendisseres com o espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graças aquele que ocupa o lugar de indouto, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Todavia, na igreja, eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum incrédulo ou indouto entrar, por todos é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração se tornam manifestos, e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente no meio de vós.